Olá, aqui é o André Crepaldi da Academia de Investimentos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre risco-retorno. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, tá aqui, se inscreve aqui embaixo. Se gostar desse vídeo, deixa um like no final. Então, quando a gente pensa em risco-retorno, a maioria das pessoas, quando vai montar uma carteira de investimento ou quando vai escolher algum investimento, está sempre olhando ali o retorno e esquece um pouco de analisar qual é o risco também desse investimento, né? Ou qual é o risco de montar uma carteira muito no ataque, né? Se a gente fizer uma analogia com o futebol, eu gosto de pensar que uma carteira de investimento, ela tem ali defesa, meio campo e ataque, né? Num time de futebol, tirando o goleiro, você tem os 10 jogadores ali no campo. E aí você pode montar 4 na defesa, aquela escalação, 4-3-3, 4 na defesa, 4 ali no meio do campo, 3 no ataque. E no investimento é a mesma coisa, a gente pode pensar numa carteira mais defensiva ou numa carteira mais agressiva, mais para ataque. E isso tem a ver com dois fatores importantes: capacidade de correr risco e disposição de correr risco. Às vezes você tem uma pessoa ali com muita disposição, quer colocar tudo no ataque porque quer ganhar mais, mas não necessariamente ela esteja preparada, ela tenha capacidade para correr risco. Então a capacidade tem muito a ver com fases de vida, com o quanto você já tem de investimento. Então, por exemplo, uma pessoa que tem ali 500, 1 milhão de reais para montar uma carteira, tem muito mais capacidade de correr risco do que uma pessoa que está começando, tem 50 mil reais e é tudo que ela tem ali. E mesmo que ela tenha muita disposição, eu não enxergo como tanta capacidade de correr risco. E essa capacidade de disposição, ela também tem a ver com a fase de vida. Eu, por exemplo, estou numa fase de acumulação. Então eu tenho disposição, se o investimento vai mal, se ele dá uma oscilada, eu tenho disposição e tempo para esperar ele recuperar, para ele ter um retorno diferente. É diferente de alguém que já esteja numa fase ali de aposentadoria, que já vai precisar usar esse dinheiro e não está numa fase de acumulação que tem mais tempo para esperar. Então, é sempre interessante nessa questão capacidade de correr risco e disposição, são dois fatores que a gente tem também. O para que é esse dinheiro? Para que e para quando? Que são duas perguntas importantíssimas quando montar uma carteira de investimento. Para que você vai usar e para quando que você vai precisar? E a sua fase de vida, que é a acumulação, se é mais jovem, ou se você já está numa fase que vai precisar usar parte desse dinheiro, vai ser a sua renda esse dinheiro, e por aí vai. Então, temos disposição e capacidade de correr risco associados ao para que desse dinheiro, porquê desse dinheiro, para quando que você vai precisar dele. Legal? Então, só para ilustrar, eu trouxe um gráfico aqui para a gente entender o que seria um investimento, por exemplo, um fundo que seria, eu considero ele ali como um meio de campo para frente, quase um ataque ali, porque ele é um fundo multimercado de alta volatilidade, ou seja, ele pode oscilar bastante. Então, se a gente olhar esse fundo aqui, no último ano, né, em um ano, esse fundo aqui ele está rendendo praticamente nada. Ele deu de rentabilidade aqui quase que 0,8% em um ano inteiro. Em relação ao CDI, que é o benchmark, ele rendeu 12% do CDI. Você vê aqui que ele está bem abaixo do CDI. Mas esse é um fundo que, se você tiver ele ali na posição de ataque, né, em parte da sua carteira, vamos dizer que você monte uma carteira ali com 20%, né, 2 jogadores ali no ataque, tem 20% da sua carteira ali mais no ataque. Não tem problema se esse dinheiro oscilar, se essa parte da sua carteira oscilar, que você tenha defesa para segurar a rentabilidade da carteira como um todo, né? Mas esse fundo, ele deu um resultado ruim no último ano. Só que se você analisar esse fundo em 3 anos, por exemplo, você vê que ele está dando um resultado muito melhor do que você ficar na defesa muito próximo ali do 100% do CDI. Esse fundo, nesse horizonte de tempo, está rendendo ali 187% do CDI. Então esse é um fundo que você vê oscilação, ele veio, cresceu bastante. Aqui a gente teve o Joesley Day, que foi no dia 17 de maio, lá, aquela delação do Joesley em cima do Temer. Depois tivemos aqui greve dos caminhoneiros nesse período aqui de maio de 2018, que o fundo perdeu bastante, aí agora ele vem recuperando. Então é isso, quando a gente vai analisar risco-retorno de uma carteira, é importante conhecer os riscos também e montar uma estrutura que você tenha ali uma defesa e também
tenha um ataque para tentar marcar mais gols. Não adianta você colocar o time inteiro no ataque, que você corre o risco de também tomar muito gol. É o mesmo passo que se você ficar só na defesa, você também não marca gol. Também você não toma gol, mas também deixa de ter a chance de ganhar mais dinheiro numa carteira como um todo. Tá legal? Então essas são as questões importantes que você deve levar em consideração enquanto risco e retorno. Tá joia? Um abraço, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo.